outro manual, vamos ver se esse aqui, ó. Tem um que ele nos dá um pouquinho diferente, ó. Vamos ver aqui agora. Ó, aqui, ó, olha só. Fatores, multiplicadores de pressão de ajuste para pressões de ajuste inicial frio na temperatura ambiente, tá? Então, o que significa isso? Eu vou ter a minha válvula com uma pressão determinada, uma temperatura determinada, e eu vou ajustar ela como se tivesse a temperatura ambiente. Então, ó, para esse modelo de válvula, aqui é o modelo 1900 da Consolidate, Dresser Consolidate, né? Temperatura 120 graus, ó, 1,003. Estou dando 0,3% de correção. 149 graus, 0,06. 0,09, tá vendo? E ele vai aumentando lentamente. Ah, Xavier, ó, aqui é 120 graus, e se, aqui é 149. E se for 130? Como é que eu faço? Seria interpolar os valores, fazer o cálculo de interpolação. Eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó. Eu vou pegar, por exemplo, 149 menos 120. Dividido por 1,06 menos 1,03. Esse é um lado da equação. Isso vai ser igual a 149 menos 130 dividido por 1,06 menos x. Aí eu vou achar o x. 149 menos 120. Isso vai ser igual a 149 menos 130. Então, eu tenho os dois limites, tá? Uhum. Agora eu vou fazer assim, ó. Deixa eu marcar esse cara aqui. Ele vai ser uma coisa, que vai ser outra, ó. Sim. Aí eu vou usar aqui agora. Qual é o valor lá de 149? 1,006 menos 1,003. Agora, o outro valor vai ser quanto? Vão permanecer 1,006, só que agora eu vou diminuir de x. E vai ficar assim a minha equação, ó. Entendeu? Ó, 149 é o valor máximo. 120 é o mínimo. Aí eu peguei o índice máximo e o índice mínimo. Agora eu peguei 149 é o máximo e peguei um valor que eu desejo. 139. 130, desculpa. Que é o valor da temperatura que, por exemplo, que eu desejo calcular. Aí eu vou pegar o meu valor máximo e aqui vai ser x. Agora é só equacionar. Aí vamos lá. Eu vou fazer aqui para a gente fazer rapidinho, né? O sistema aqui fica completo. O exercício fica completo. Nós estamos então iniciando nosso exercício de interpolação para demonstrar como eu vou definir, por exemplo, o fator de correção de temperatura quando eu tenho uma determinada temperatura que fica entre dois valores pré-estabelecidos pelo fabricante. Então, no meu exemplo, eu tenho aqui, de forma, deixa eu facilitar a nossa visualização, então eu vou colocar aqui um mostrador, né, do ponteiro como um laser aqui, ó, tá? Agora ficou melhor, perfeito? Então vamos lá. Eu tenho um valor de temperatura de 149 e um outro valor de 120. Eu quero saber, então, o valor de 130. Então, eu tenho dois limites, né, ou dois fatores de correção, que um é o valor de 1,006, equivalente a 149 graus, e um outro que é 1,003, equivalente a 120. Eu não tenho o de 130. Daí o que eu faço? De um lado da equação, eu uso os meus limites. Do outro lado, eu pego o meu limite superior e defino, então, um dos pontos. Como eu tenho a temperatura, eu estou determinando que eu quero saber a temperatura, eu coloco o valor de temperatura, ou seja, 130 graus, que é o que eu desejo. Desse lado aqui, como eu quero descobrir qual é o fator de correção, então eu não tenho o fator, eu uso então o x, tá certo? E aí eu faço o equacionamento. Então eu pego 149 menos 120, 29, e 149 menos 130, 19. Depois eu faço a mesma coisa na parte inferior da minha equação.
1,006 menos 1,003. Dá 0,003. E do outro lado eu mantenho porque eu tenho x. E é o que eu quero descobrir. Logicamente, eu vou então fazer toda a transação matemática aqui, tá? O equacionamento dessa equação. Então, eu vou fazer então essa mudança, né, de posição respeitando a igualdade, tá? Então ficou assim, 1,006 menos x, que vai ser igual a 19, que multiplica 0,3 dividido por 29. Logicamente que após equacionar essa multiplicação e divisão aqui, eu vou ter esse número aqui, ó, 0,001965, tá certo? Por final, eu vou fazer uma mudança, então, vou manter o x do lado da igualdade e vou levar, então, esse 1,006 para o outro lado, respeitando, então, as trocas de sinais. Eu vou ficar, então, com x, que vai ser igual a 1,006 menos 0,001965. Com essa equação, eu vou chegar no meu fator de correção equivalente a 180 graus, baseado nas informações contidas no manual do fabricante. Esse é o nosso exemplo. Então, quanto fica esse fator? 1,00403, ou seja, seria um equivalente de um acréscimo na pressão de abertura da válvula de segurança de 0,4% sobre a pressão de abertura. Ok?